Eu saldo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra de Deus para nós hoje se encontra em quantos livros aí? The Greatão Preachão, para a glória de Deus, amém? Em apenas 2 livrão, Mateusão e Apocalipsona, para a honra e glória de Deus, amém? Eu não vou falar os capítulos e versículos, que eu quero ver se vocês estão ligadão. Eu quero que vocês deixem nos comentários aí, para a honra e glória de Deus, amém? But before we start, como sempre, sim ou não? Fica o que aqui da Great Preacher? Os nossos agradecimentos, sim ou não? A todos os nossos inscritos e seguidores, todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e aos novos inscritos, aos novos seguidores, em todas as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. E essa multidão zona grandona por aí afora, que tá aí só de bitucona nos nossos canais aí por aí afora, em todas as nossas redes sociais, em all our social media. Fica o que para vocês aqui? O nosso convite para que todos vocês se juntem a nós para a honra e glória de Deus, amém? E o que mais aí, The Great Preacher? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou no meio do Atlânticozão por aí afora, em outros países, meus irmãos, que nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, em oração uns pelos outros aí, nessa mesma comunhão, para a honra e glória do nosso eternão, amém? E tão breve nós estaremos na eternidade com o nosso Pai, para a honra e glória de Deus. Quanto mais for chegando nas redes sociais aí, quanto mais a multidão for aumentando, para nós estar nessa comunhão, orando aí uns pelos outros aí, para que o inimigo da nossa alma seja repreendido da nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E o que mais aí, The Great Preacher? A segunda multidão, que está até do outro lado do Atlânticozão, está no meio do Atlânticozão por aí afora, olha nos meus olhos aqui, meus irmãos. A todos vocês que estão visualizando nossos vídeos, compartilhando, que nós possamos continuar assim, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, amém? E olha que são muitas visualizações, muitas compartilhações, muitos compartilhamentos, até no pacote assim com aquele portuguêsão assim abrenhado, até no dicionário do Gasprayzão assim arroçalhada, para aí, bota isso tudo no dicionário do The Great Preacher aí, para a glória de Deus, amém? Olha nos meus olhos, e olha que são muitas visualizações, muitas compartilhações, muitos compartilhamentos, que nós possamos continuar assim, meus irmãos, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, em que? Em o nosso portuguesão abranhadão no dicionarão do The Great Preacher, amém? E o que mais aí? Compartilhando a examinação das escrituronas sagradas do nosso Pai. E o que mais aí, The Great Preacher? Compartilhando o evangelhão eternão do nosso eternão para a honra e glória dele mesmo, amém? Mas, além dos nossos agradecimentos aqui, como sempre também, se eu não fico o quê? O nosso convite também para que todos vocês se juntem a nós e as soon as possible, todos nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos, amém? Olha nos meus olhos aqui para a honra e glória de Deus. Nós iremos fazer parte 1, parte 2, parte 3 desse tema para a honra e glória de Deus, amém? Ó, The Great Preacher, qual o tema de hoje para nós aí? O tema de hoje é: os dias serão abreviados 1.0. Grava. Os dias serão abreviados 1.0. Mas antes de nós começar, mais um vídeo aí que nós iremos fazer aí, o fechamento em Apocalipse. Olha nos meus olhos aqui para a glória de Deus, em inglês. E por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um cursão de inglêsão ou mudar de cursão por aí afora, porque você não está satisfeito com o seu curso, principalmente se o motivo for intercâmbiozão, eu vou apresentar para você que é Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações para a honra e glória de Deus, amém? DDD 21 989 966997. Eu só peço que a vocês entrarem em contato com eles, vocês falem que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full, Edinaldo Cassiano The Preacher, e o que mais? Em todas as nossas redes sociais por aí afora, amém? E o que mais é The Great Preacher? Eu amo essa parte. If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch The Great Preacher, Uptime, amém? Eu gosto dessa parte, sabia? Eu gosto de fazer, quando falo assim, ó. If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch The Great Preacher, Uptime. Eu gosto dessa parte, para a glória de Deus, amém? I love it. I love it, amém? Para a glória de Deus, amém? Olha meus olhos aqui para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, amém? Olha meus olhos aqui, ó. Meus irmãos, vamos orar antes de nós começarmos aqui para a glória de Deus, amém? Vamos orar para a glória de Deus? Vamos lá, oremos. Pai, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, te peço que o Senhor permaneça conosco, Pai, usando, Senhor, os lábios humanos, que o homem desapareça, que o teu Espírito Santo permaneça, Pai, falando ao nosso coração, Senhor, na tua santa e bendita palavra, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor destapa, Senhor, os ouvidos dos meus irmãos,
Tira as escamas dos olhos dos meus irmãos que está sendo enganado, Senhor, pelo diabão, pelos filhão do diabão por aí afora, Pai. Que o Senhor lança toda essa fúria do adversário da nossa alma, Senhor, por terra, da vida dos meus irmãos, Pai. E eu entrego, Senhor, todos os meus irmãos, Senhor, e todo o globo terrestre, Pai, que estão aí, Senhor, sendo seduzidos por Satanás, Pai, nas tuas mãos, que o Senhor repreenda todo mal. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Receba-os, Pai, todos em tuas mãos, Senhor, para a honra e glória, Pai, do teu santo nome, Pai. Pai, obrigado pelo teu amor, pelo Senhor não desistir de nenhum de nós, Pai. Nós sabemos, Senhor, que todos aqueles, Pai, que se perde, Senhor, não é porque o Senhor rejeitou, Pai, é porque eles te rejeitou, Senhor. Pai, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor, pelos teus montões de misericórdia, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor, Pai, não deixe que nenhum de nós se perca, Senhor, nos ajude, Pai, a todo dia, Senhor, assim como eu, Pai, manter, Senhor, o meu nome escrito no livro da vida, Senhor, do Cordeiro Santo, e que tão breve, Senhor, todos nós possamos estar com o Senhor na eternidade, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve e nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Pai, por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, o Senhor permaneça conosco, Pai. Que o Senhor, Pai, perdoe, Senhor, nossos pecados, nossos erros, nossas fraquezas, Pai. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, te peço que o Senhor continue me usando como mais um instrumento teu, Senhor, como mais um porta-voz teu, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Obrigado, Senhor, porque, Pai, o Senhor me escolheu, Senhor, assim como meus irmãos também, que foram escolhidos pelo Senhor, Pai, para pregarmos a verdade, o evangelho eterno, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Pai, nós oremos, Senhor, e esta oração, Pai, vai assinada com letras de ouro, Senhor, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, para o teu trono de glória, Pai. Estará registrado para sempre, Senhor, e nós iremos, como todas as nossas orações, que nós iremos contemplar, Senhor, naquele grande dia, quando nós estivermos com o Senhor, Pai. Te agradecemos por tudo. Permaneça conosco, nos livrando e nos guardando de todo mal, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. O tema de hoje é um tema que é muito falado por aí afora, não é não? Mas como falado assim, o que, The Great Preacher? O dia amanhece e logo anoitece. A semana inicia e logo se finda. O mês inicia e logo se finda. O ano começa e logo já está no meio do ano. E quando pensa que não, o ano já está se findando. E sabe o que acontece em tudo isso? É profecia. Isso é profecia. Mas muitos não estão nem aí para isso, sabe por quê? Não se preocupa nem se vai estar vivo amanhã e quer viver de todo jeito, de qualquer jeito. Eu vou aceitar a Cristo como meu Salvador amanhã. Eu vou fazer isso aqui amanhã, vou providenciar isso aqui primeiro, não sei o quê. E quando pensa que não, possivelmente você já se deparou com um vizinho teu, com alguém, seja de onde for, que saiu para trabalhar cedo. E quando pensam que não, poucos minutos ou poucas horas depois, você só viu falar assim, ó, fulano foi trabalhar, ou foi atropelado, assassinado, aconteceu alguma coisa em poucos minutos ou poucas horas. E sabe qual é o nosso mal? O nosso mal, porque nós somos ser humano, nós não somos perfeitos. Sabe o que é? É que muitos não tem o temor do eterno. Ainda que ponha a Bíblia debaixo do braço, não tem o temor do eterno e fica nessa lenga-lenga de achar porque nós somos salvos pela graça. Só que eu te digo uma coisa, quem foi que salvou Davi? Quem foi que salvou Davi? Hã? Quem foi que salvou nosso irmão Moisés? Quem foi que salvou Samuel? Quem foi que salvou Josué? Põe assim todos lá no Velho Testamento. Quem foi que salvou? Quem foi que salvou eles? Quem foi? Foi a graça, não foi que salvou eles? Foi. Mas por quê? Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. E aí sabe o que? Porque esse aqui, ó, esse camaradão aqui, ó, o grande dragão. Sabe por que está rolando isso aí em todo o globo terrestre? Olha nos meus olhos aqui por que está rolando isso aí em todo o globo terrestre. Essa malignidade, sabe o que é? Que muitos estão fazendo da graça uma graça. Dizer que não precisa guardar lei, nem mandamento, nem nada, e não está nem para temor e nem para nada. Sabe o que acontece com tudo isso aí?
E muitos morreram perdidinho e só vai ser assadinho. Muitos morreram perdidão e só vai ser assadão com diabão. Sabe por quê? Porque o nosso pai não é um pai de confusão. O nosso pai, ele é um pai de bênção. Ou é dele ou é do Satanás. Não existe esse meio termo. Ou você aceita ele e seja fiel a ele até o fim, ou você aceita ele e toma o nome dele em vão e vai ser perdidão até o fim. E se aqui morrer e Cristo não voltar até o fim do seu último suspiro aqui. E quando pensar que não, você só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com diabão no fogão eternão que está preparado para elisão e para os anjão dele. É isso que você quer para a tua vida? Dá para você ver o tamanho do problema como um negócio mais sério do que você possa imaginar? Mas também com esse evangelho que está rolando por aí afora, eu tenho que encher a igreja, eu tenho que encher a igreja. Eu tenho que encher a igreja, só que tem um grande problema por trás de tudo isso aí. Qual é esse grande problema da Great Preacher? É que são pouquíssimos que vão se salvar. E nós vamos nos deparar aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Dá para você ver o tamanho do problema? E aí, muitas pessoas já começam a ficar encabulado. O linguajar mesmo mundano aí mesmo por aí afora, assim mesmo, assim, abrenhado, paraibado, já começa a ficar encabulado. Nossa, o dia já acabou. Já é 6 horas da tarde. Que é isso? Quando pensa que não, gente, a semana já acabou, já é sábado. Ué, mas o que é isso? Sabe o que significa isso aí? É profecia e muitos estão dormindo. E o que é Efésios capítulo 2? Efésios capítulo 5, verso 14 fala para nós? Efésios capítulo 5, verso 14? Benzão, bem claro, bem bratão, ó. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Sabe por que nós vamos ressuscitar dentre os mortos e Cristo nos ressuscitará e Cristo nos iluminará? Porque na cidade santa não vai haver nem noite nem dia. A glória do Cordeiro Santo vai iluminar. E onde é que está isso aí? The Great Preacher. The Great Preacher vai falar assim, ora, por que não? Revelation chapter 22, verse 5. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Sabe o que acontece? Então, já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Por quê? O Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Desperta tu que dormes. Sabe por quê? Porque tudo que esse camaradão aqui quer é nos distrair. Porque 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, para tragar. Que essa porcaria não vem tragar nenhum de nós. Que ele esteja repreendido da nossa vida, amém? Para a honra e glória de Deus, amém? E que nós venhamos estar sóbrios e vigilantes. O dia amanheceu, logo escureceu. Senhor, nos livre e nos guarda de todo mal, Pai. Pai, são o sinal, Senhor, da volta do teu santo e amado Cristo. E mais, Senhor, isso está acontecendo, Senhor, além de ser profecia, a tua santa e bendita palavra é para que até os escolhidos não se percam. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, ó. Não, Mateus capítulo 24, verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E aí, que dias são esses? Os dias que nós já estamos vivendo. Por quê? Porque nós já passamos dos princípios das dores. Para você que não tem um conhecimento, os princípios das dores é o verso 6 e o verso 7. Mateus capítulo 24, verso 6 e verso 7.
Ali já são os princípios da dor. E quais são eles, Gaspray? Quais são eles? Quais são eles? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos, onde? Em vários lugares. E o que nós estamos vendo falando por aí afora? Só guerra, destruição por aí afora, Hamas, não sei o que, já está tudo destruído para lá. E aí como é que fica isso? Israel para lá, Ucrânia com Rússia, que já tem quantos anos que está em guerra? E me diz uma coisa, é a fome. Vou colocar o número lá em cima, ó. A cada 7 minutos morre uma pessoa de fome. Eu estou colocando o número lá em cima, que o número é bem baixo. Ou seja, né? O número não, estou colocando os minutos lá em cima, porque é bem baixo os minutos. Dá um Google aí para você ver quantos minutos morre uma pessoa de fome em todo o globo terrestre. É triste, não é? Agora me diz uma coisa. É duro ou não é uma pessoa morrer de fome? Hã? Não é brincadeira, não é brincadeira, não é brincadeira. E sabe o que acontece por aí afora? As pessoas estão com seus tablets, celular na mão, estão vendo tudo se cumprindo, as profecias se cumprindo. E aí sabe o que acontece? Muitos estão dormindo. Muitos estão dormindo. Dá para você ver o tamanho do problema? Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca, como é que a banda toca, dá para você ver o tamanho do problema? Muitos estão dormindo, deixando essa porcaria aqui, ó, seduzir eles, sabe o que é? Com esse negócio de eu vivo debaixo da graça, eu vivo no tempo da graça, eu sou salvo pela graça, eu não preciso fazer mais nada para me salvar, não preciso fazer mais nada para te salvar. Olha aqui como é que o negócio é sério. Se você não zelar da tua salvação, se você viver aí, ó, nessa brincadeirinha de ser crente, se você vê nessa pouca vergonha que você está vendo por aí afora, batizado, sabe o que você vai fazer? Você vai morrer sendo filho do Satanás, do diabo, e você vai ser assadão com ele. É isso que você quer para a tua vida? Me diz, é isso que você quer para a tua vida? Os dias estão iniciando e logo se findando. Semana, meses e ano, bota tudo num pacote só. É profecia. E nós estamos vivendo em um colapso mundial. Só você que não quer aceitar a realidade. Só você que não quer cair a ficha. Que o mundo está indo de mal a pior. Está indo de ladeira abaixo. E não tem esse negócio. Já tem o quê? Já tem 4 anos. 4 anos. Esse ano está fazendo 4 anos, não, 5 anos. Que por onde eu estou passando por aí afora, conversando por aí afora, em off, eu estou falando, olha, quem tem seus amigos bons, valoriza. Namorado bom, namorada boa, noivo bom, noiva boa, esposo bom, esposa boa, filhos bom, isso, aquilo, outro, tudo de bom, empregados bons, patrões bons, amigos bons de verdade, valoriza. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo nos últimos dias da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos que dias em profecias são anos. Nós estamos vivendo nos últimos anos da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só você que está aí brincando de ser crente, se entregando para Satanás, que está por aí, ó, negociando a tua eternidade com Satanás, levando a tua vida na brincadeira. E se você morrer amanhã? Ainda tem mais essa. Se você morrer amanhã ou mais tarde, do jeitinho que você está levando sua vidinha, me diz como é que você vai ficar? Dá para você ver o tamanho do problema? E ainda mais. Verso 8. Verso 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Só que tudo isso, que foi o quê? Verso 6 e verso 7, Mateus capítulo 24. Só que aí, nós já passamos do princípio das dores. Sabe por quê? Porque você que não quer enxergar o colapso que está em todo o globo terrestre. Sabe por quê? Porque nós já passamos, nós já estamos atravessando em um curto período de tempo, a porta da graça se fechará. E aí, os princípios das dores nós já passamos. Nós já estamos continuando depois das dores mesmo. Porque você acha que é fácil morrer uma pessoa de fome a cada 7 minutos em todo o globo terrestre? Você acha que é fácil morrer pessoas e pessoas sendo explodidas com bomba por aí afora?
Dá para você ver o tamanho do problema, sem falar na matança que está por aí afora, em todo o globo terrestre, o Satanás sanguinário por aí afora. Dá para você ver como que a banda toca? Desperta tu que dormes, porque Satanás está doidinho que você continua dormindo para ele te levar para o fogão que está preparado com ele, com chofrão, com salzão, preparado para ele, para os diabão que morrer perdido, com os anjão dele que morrer perdido por aí afora. Dá para você ver, ó? Vamos botar aqui, vamos dar um acréscimo para ficar bem recheadão. Vamos lá, ó. Verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E quem é que não está nos odiando por aí afora? Odiando mesmo por aí afora? Quantas pessoas não estão perdendo suas vidas por aí afora em todo o globo terrestre por causa do nome de Cristo? Me diz, vocês estão levando o caso na brincadeira. O nosso Salvador está voltando e você está negociando algo que para mim é inegociável, a minha eternidade. Vocês estão levando na brincadeira. Assistiram o vídeo aí, não foi? Assistiram o vídeo. Que nós, como aceito do sétimo dia, ainda não alcançamos a última pessoa em todo o globo terrestre, mas nós já pregamos o evangelho eterno em todo o globo terrestre. Só que aí falta alcançar quem? Os últimos filhos do nosso Pai, do nosso Eternão, os nossos irmãozão que está por aí afora. Vocês estão levando é na brincadeira, porque o filho de Satanás, os filhos dessa porcaria aqui, do grande dragão, tá cegando vocês. Tá não, tava, porque se você está aqui até agora, é porque você não vai mais ser cego. Você não vai continuar mais sendo cego por Satanás. Para a honra e glória de Deus. Amém? Amém? To God, all be the glory. Amém? Olha nos meus olhos aqui, dá para você ver o tamanho do problema. E aí nós vamos, discorrendo, porque já passou do princípio das dores. E está aumentando por aí afora, sim ou não? É pais matando filhos, filhos matando pais. Tem mais outra profecia que é mais triste do que essas duas? Morrer de fome, pai matando filho, filho matando pai por aí afora? Hã? Vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Vamos lá, para a honra e glória de Deus, continuando, para a honra e glória de Deus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Dá para você ver o tamanho do problema? E o ódio está por aí afora? Sim ou não? O ódio está tão grande por aí afora que filho sem falar com pai dentro de casa, pai sem falar com filho. E eu estou falando isso aí sendo crente. Sendo crente. Sendo crente por aí afora. Mal fala, quando fala, mal fala, para não dar brigada de tudo, isso, aquilo, outro. E por falta de conhecimento, o que a palavra do nosso Pai fala? Ó, o meu povo de Israel é destruído porque lhe falta o entendimento. Ali, me diz uma coisa, tá? Na tua Bíblia pode falar assim, ó, perece, esse perecer é morrer, é destruído mesmo. E quer que eu te diga uma coisa? Na Bíblia fala assim, ó, o meu povo de Israel é destruído porque lhe falta o entendimento. Aí me diz uma coisa, você acha que o povo do nosso pai foi destruído, nossos pais lá no passado, que foram destruídos, você acha que nós somos melhor do que ele hoje? Porque a graça é de eternidade, é eternidade. A única diferença é que a graça veio aqui, se fez de maldito madeiro por mim e por você. Agora me diz uma coisa, você vai continuar levando ele na graça? Dizer que uma vez salvo está salvo para sempre? Uma vez salvo, se você não cuidar da tua salvação, você vai ser assadão no fogão enxofrão, com o diabão, é para semprão. E aí, me diz uma coisa. Para semprão não, né? Porque o fogo é eterno, bateu e acabou, não é esse negócio de ficar queimando, ardendo no fogo eterno por aí, igual fala por aí afora, não. E aí, você vai querer ser assadão no fogo eterno e está preparado para o diabão e seus anjão? Não, né? Para a honra e glória a Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não? Aí vamos lá, verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a quantos? A muitos. Vocês estão levando na brincadeira. Vocês estão levando na brincadeira. E essa porcaria aqui, ó, ele não tá nem aí pra nada, não. Ele não tá nem aí pra nada. Por quê? Porque ele já está julgado e condenado. Aí o que mais? E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. E tá o quê? Se esfriando mesmo o amor de quase todos por aí afora. É como eu falei aí, ó. Eu sempre falo, em off, por onde eu passo. Há 5 anos atrás eu já venho falando. Olha, quem tem seus namorados bom, namorada boa, amigo bom, bota tudo no pacote, assim, tudo de bom, empregado, funcionário, mulher, marido, tal, isso, aquilo, outro. Valoriza, sabe por quê? Porque tá escasso a cada dia. A cada dia tá ficando escasso. A cada dia tá ficando mais escasso. E lembrando, não espera melhora desse mundão aqui, nem do Brasil, nem da Argentina, Paraguai, Estados Unidos, não sei pra onde. Não espera melhora não, sabe por causa de quê? Porque as profecias estão se cumprindo e vai vir piora.
É isso aí mesmo. Vai vir é piora. O mundo está entrando em colapso e está indo de ladeira abaixo. É, dá para você ver como é que como é que a banda toca. E aí nós vamos ler aqui, ó, o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Mateus capítulo 24, verso 24. Olha aqui, ó, as porcariadas, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Na tua Bíblia possa estar escolhidos. Agora olha aqui nos meus olhos aqui. Eu tenho um recadão para você aqui agora. É poucos que vão se salvar. O que fala no verso 22? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E aí, como é que fica? Olha aqui, bem nos meus olhos, assim, cor de mel. Ficou isão, clarão e práticozão. Aí o que acontece? O que a palavra do nosso Pai falou para nós aqui? Agora, Mateus capítulo 24, verso 24. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, e bota essas porcaria, mas no final, qual foi o resumo no final? Se possível, enganarão a muitos, se possível, até os eleitos, até os escolhidos. Vamos ler de novo aqui, para a glória a Deus, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aí, quer que eu te diga uma coisa aqui, para a honra e glória de Deus? Quer que eu te diga uma coisa aqui, para a honra e glória de Deus? E eles são sinistros mesmo por aí afora. E não é que eles adivinham até CPF de que eles nunca viu? Agora me diz uma coisa. Está escrito que eles fazem. Agora me diz uma coisa aqui. Qual é o benefício que tem para a obra de Deus uma pessoa estar no púlpito da igreja, na igreja, ou na rua, e adivinhar o CPF de alguém que ele nunca viu na vida? Qual o benefício que isso tem? Porque quem faz isso são os necromantes, os feiticeiros, os bruxos, por aí afora, sim ou não? Hã? É ou não é quem faz isso? Diz aí para mim, qual o benefício que tem isso para a igreja? Benefício nenhum, sim ou não? Mas sinais e prodígios e maravilhas. Só que esses mesmos aqui faz para enganar. E aí me diz uma coisa, enganar. No verso 4, o nosso amado respondeu assim, ó. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque uma vez enganado já era. Quer que eu te diga uma coisa? Morreu enganado nos movimentos de Satanás já era. Ou você prefere ter certeza da tua salvação? Eu prefiro ter certeza da minha salvação. Para a honra e glória de Deus, amém? E aí, pegou? Tá vendo como o negócio é sério? E fazem milagre, pule, rebulice, não sei o que, isso, aquilo, outro. Só que aí, em Mateus capítulo 7, verso 21 ao 22, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Para você que não sabe qual é a vontade do Eterno, vamos lá. Ó. 1 João, capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto conhecemos, nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Ora, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Qual é a vontade do nosso Pai? Na tua Bíblia pode falar assim, ó, o amor de Deus. Na tua Bíblia pode falar o amor de Deus, na tua Bíblia pode falar a vontade de Deus. Que guardemos o quê? Os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Dá para você ver como é que a banda toca? E aí, dá para ver como é que a banda toca? Para a honra e glória de Deus?
É isso aí, desse jeitinho mesmo, para a honra e glória de Deus. Vamos aqui para nós ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós, verso 22. Aí, para você ver como é que funciona, né? Porque quando nós prega por aí afora, que nós pregamos, nós dá aula e tudo, isso aquilo nós ensina direitinho. Olha, cuida da tua salvação, ei. Vai que não é para você servir a Deus com medo não, com terror não. É para você ficar aqui, ó, valorizando o sangue que foi vestido no madeiro por mim e por você, ó. Mantenha a tua salvação, não é uma vez salvo, tá salvo para sempre não, porque o teu nome corre o risco de não ser achadão no livrão da vidona, escritão no livrão da vidona. Pode ser rasgado. Ué, mas tu prova isso, The Great Preacher? Na Bíblia, eu provo sim, uai, por que não? Tem que provar na Bíblia, se ou não se fala, tem que provar, se ou não. Mas primeiro, vamos ler o verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome nós expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade? Pecado. 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pegou? E também 1 João, capítulo 5, verso 17. Toda iniquidade é pecado. Há pecado não para a morte. Na tua Bíblia pode falar assim, ó. Olha o The Great Preacher para dizer quem entende de Bíblia aí, ó. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Olha nos meus olhos para a glória de Deus. E aí, qual o problema? Eles mesmos não vão chegar lá diante do Eterno? Não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres, maravilhas, sinal e por aí vai? Mas está o que aqui, ó? O que diz aqui, ó? E sem falar nos cristos falsos que tem por aí, né? Que está se levantando por aí afora, né? Aí aqui, ó, como diz aqui, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Um dia eu me deparei, sabe com o quê? Com um irmão meu da igreja, assim, sabe? Eu me deparei com um irmão meu da igreja, ele falando assim, que ele foi num movimento por aí afora, chegou lá o cara, olha como é que funciona a coisa, hein? Olha como é que funciona a coisa. Ele falou que foi, só que ele não é batizado não, né? Mas em nome do Senhor Jesus, eu creio que ele vai se batizar para a glória de Deus. Ele falou assim, irmão, eu fui num lugar aí, num movimento aí e tal, e aquilo era de Deus e tal, porque o cara falou o nome do cara que trabalha comigo do meu lado, falou o nome do cara, se levantou, contou quase a vida do cara. E ele não conhece o cara nunca viu ele, o cara veio não sei de onde. Aí, a palavra do nosso Pai não pede para nós adivinhar CPF de ninguém. A palavra do nosso Pai não pede para nós descobrir pecado de ninguém. A palavra do nosso Pai pede se nós ver alguém cometer pecado, lembra? 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. É diferente, não é diferente? Sim. Então, se nós ver alguém cometer pecado, porque se for para a morte, qual pecado para a morte? Para o Espírito Santo, contra o Espírito Santo. Você vê o abençoado ali no adultério, você vai lá dar um alô, ei, calma. Numa mentirada, numa pouca velho, ei, calma. Porque senão até nós vamos ser cobrados. Vocês sabiam disso? Eu convido vocês para assistir os nossos vídeos do nosso canal que fala sobre isso aí, para a glória de Deus, amém? Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca, e é desse jeitão mesmo, desse modelão. É desse modelão mesmo. Vamos ver aqui o que é a palavra do nosso Pai começa. E aí, opera para lá e vai para cá e não sei o quê, e uma cura, isso, aquilo, outro e tal, e pronto, por aí vai. Eu não sei se vocês viram alguém que é um grandão por aí afora, que o nome dele é Valdomirão. Eu vou falar mesmo porque está escranchado por mim, é que eu não tenho esse mimimi mesmo. O nome dele é Valdomirão, que ele falou assim, e eu concordo com ele, e isso é bíblico. E isso é bíblico. E isso é bíblico. Sabe por que você é curado? Primeiro, porque você creu no eterno. No eterno. Quem te cura não é o pastor, não é o presbítero, não é o ancião, se orar por você, colocar a mão em você e orar. Não é. Sabe o que é? Primeiro, é a tua fé. A tua fé diante do eterno. Você sabia disso? Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
Não de obra, verso 3, não de obra para que ninguém se glorie. Pois somos feitos, vamos ler logo tudo. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aí me diz uma coisa, a fé. Lembra que Cristo falou? Se tiver de fé como o tamanho de um grão de mostarda, falava para esse monte, mova-se daqui para lá, e isso o que? Acontecerá, sim ou não? Então, sabe o que é que eu vi ele falando? Valdomiro, ele falou assim, ó, que a entrevistadora perguntou para ele, né? Que milagre, que cura. Se você ver, puxar no internet, você vai ver aí. Aí ele falou o quê? Mas eu não curo ninguém, não. Eu não curo ninguém, não. E ele tá errado onde falar isso de jeito nenhum. Primeiro com as mentiradas dele, né? Com as pouca vergonha dele por aí afora, né? Primeiro já vai por aí afora, né? Falso profeta e vai por aí afora, né? Aí sabe o que que acontece? Ele tá errado de falar isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. E dentro da Bíblia. A tua fé te curou. E Jesus falou isso para alguém. Deixa nos comentários para nós onde é que está essa passagem, que é para ver se vocês estão ligados mesmo, abençoados. Se vocês estão examinando as Escrituras, a tua fé te salvou. Quando o centurião chegou para o nosso Eterno e falou assim, ó, mestre, meu filho está morrendo e não sei o que ele contou a história de toda. Jesus falou, não, eis que eu irei em tua casa. O que é que ele falou, ó? Eu também sou homem de autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e eu digo a esse vai, ele vai, eu digo a outro vem, ele vem. O mesmo tu o faz, e o meu servo assim o fareis. E o que é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou? Nem mesmo em Israel achei tanta fé como essa. Mas olha como é lindo. Mas em verdade vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Na ceia do Cordeiro Santo, que todos nós, nome do Senhor Jesus, para nós estar lá. Para a honra e glória de Deus, amém? Para a honra e glória de Deus. Dá para você ver? E aí ele falou isso aí, ó. É bíblico. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. E ele não cura ninguém mesmo, não. Ninguém cura ninguém. Quem cura é o Espírito Santo, mas através de quê? Da tua fé. E sabe o que ele falou e deixou bem claro? E eu concordo com isso, porque isso é bíblico. Quem cura a pessoa é a fé. Tem fé em Deus e o milagre, a cura acontece. Não está em mim curar o homem, não está em mim curar alguém. Deus é quem cura. Jesus é quem cura. É. Só que aí está dizendo o quê? E o primeiro de tudo aí, de tudo isso aí, é o quê? Qual é o primeiro de tudo isso aí? Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não temos nós expelido demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres por aí afora? Mas o final é doloroso. Então lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. E aí nós vamos ver. Cuideis que ninguém te engane, para a honra e glória a Deus. Cuidado. Cuidado nesses movimentos satânicos por aí, por onde você está. Cuidado. E aí vamos lá para nós dar um pulinho adiante aqui, para a honra e glória de Deus. Uma seita maligna e perigosíssima, né, que nós somos por aí afora, né? Porque diz que quem estava na igreja Adventista do Sétimo Dia é a nossa irmã Ellen Goldwhite, que é tanta safadeza por aí afora que a gente vê, tanta pilantragem sendo usada por Satanás, por essa porcaria aqui, ó. Entendeu? Aí sabe o que que acontece? Muitos morreram sem ter o pleno conhecimento da verdade, sendo enganados por Satanás. E o que que a palavra do nosso Pai fala aqui, ó? Se possível, até os escolhidos seriam enganados. E aí, você lembra do caso do irmão que eu estava contando aqui agora há pouco? Pois é, irmão, fui lá, irmão, se a igreja daquele cara fosse aqui, eu ia estar dentro da igreja dele. Olha o tamanho do perigo. Rapaz, aquilo ali foi um choque assim, antitérmico, térmico, baixista, bateu num pacote só. Eu falei, o quê? Ué, como assim? Meu irmão, eu até sentei na hora. Eu falei, irmão, eu tomei, foi um baque. Eu falei assim, como assim? O cara contou a vida do cara que não sei o que, isso, aquilo outro. Eu falei, meu irmão, não, Senhor Jesus, calma aí, bicho. Peguei e sentei. Falei assim, não, calma, deixa eu sentar, porque o baque é grande, calma. Ei, e os ensinamentos? Ei, que isso, não faça isso não, para a glória de Deus.
Não, ainda relutou ainda. Não, irmão, eu vi lá que o negócio é sério. O cara, rapaz, o cara falou e tudo e tal, isso, aquilo, outro. Sabe o que que acontece? É porque muitas pessoas ficam impressionadas com a artimanha de Satanás. Sabe o que é? Com a distração dele de fazer esse movimento satânico dele todinho. Sapatia pra cá, currupia pra lá, adivinha pra cá, adivinha pra lá, cura pra lá, milagre pra cá, e sapatia e não sei o que, isso, aquilo, outro. E nisso aí, começa as pessoas, entendeu? Já aquilo, poxa, minha vida tá ruim, se melhorar é bom. Aí sabe o que que acontece? E o diabão começa a colocar projetos financeiros, projetos materiais, projetos de dinheiro, de não sei o que na mente da pessoa e começa a adivinhar a CPF de um e aquilo ali vai mexendo na cabeça das pessoas, sabe por quê? Porque as pessoas cheias de problema. Quem não tem problema hoje em dia, eu tenho um problema, e não é pouco, não é muito. E olha aqui, e eu vou falar até para que ninguém ouça. Eu vou olhar para você assim, ó, de rabo de olho. Eu vou dizer só para você, para ninguém ouvir. Eu tenho um problema e não é pouco, não, é muitos. Quem não tem problema? E se nós não tivéssemos problema, teria graça também? Não teria graça, não. Não teria, não. Quem não tem problema? Aí imagina a pessoa ali com começo de depressão, arrasado, não sei o que, isso, aquilo, outro. Aí começa a ver aquele impacto. Aí bota uma rede social, ou seja, qualquer rede social, aí vê ali o camarada corrupiando, não sei o que, isso, aquilo, outro. Rapaz, olha aí, o CPF do cara, o cara deu tanto pra Deus deu uma casa, Deus deu uma mansão, Deus deu não sei o quê, Deus deu um trabalho bom, isso, aquilo, outro. Rapaz, até mesmo o quê, ó? Se possível, até o quê? Os escolhidos. Enganariam, se possível, até os escolhidos. E sabe quantas pessoas escolhidas por aí afora não tem? Acreditando nesses ninhos de Satanás por aí afora? E vão mesmo pra dentro, sabe por quê? Porque estão provados, cheios de provas, cheios de ser daquilo, outro, isso, aquilo, outro. Primeiro, quando a pessoa está aprovada, a nossa fé já não é muito grandona mesmo, né? Aí acaba a fé de uma vez, perde a fé no eterno, aí começa, eu estou dentro dessa igreja, não estou ganhando nada aqui. Aí começa, eu não estou ganhando nada aqui dentro dessa igreja mesmo, eu vou lá, vou arriscar. Eu vou arriscar. Sabe por quê? Porque quem não arrisca, não petisca. É. E aí é tudo que o diabão quer. Porque numa dessa, vai pro nizão de Satanásão, aí morre lá dentro, morreu enganadão, morreu perdidão, e sabe o que que acontece? Se afastou do eterno, porque se afastou do eterno já era. Aí entra aquele lance. Mas tu não sabe o último suspiro dele. Mas e qual foi a boa obra que ele deixou feita? Mas uma coisa é a mal obra no lugar errado, fazendo as coisas erradas e se afastando do certo. Deixou de fazer o certo, passando no lugar errado. Aí não, mas Deus vai entender, porque ele estava passando por um momento difícil, não sei o que, isso, aquilo, outro. Deixa eu te responder uma coisona bem aqui, ó. Listen to me, please. Eu vou te responder com uma perguntona. Porventura, Deus permite nós orar por quem vive na prática do pecado? Deus, ele ouve a pecador? Porque, pelo contrário, até onde eu sei, não. Sabe por quê? Porque Provérbios capítulo 12, verso 22, ele diz assim, ó. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração, é abominável diante do Eterno. Sabe por quê? Porque já está na prática do pecado. Se abomina, não quer ver a lei, não quer ouvir nem nada, já está na prática do pecado. Aí sabe o que é que acontece? Aí se cumpre, olha. João, capítulo 9, verso 31. E é sabido que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Não é todo mundo que o Eterno atende. Sabe por quê? Porque senão a palavra dele cai por terra e ele seria mentiroso. E ele não é mentiroso, ele é justo. E aí, ó, Provérbios capítulo 15, verso 29. O Senhor não está perto dos perversos, mas atende a oração dos justos. Tá vendo como é que funciona? Porque se ele atendesse,
ele já pede para nós não orar para quem está na prática do pecado, sabe por quê? Lembra? 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para morte. Há pecado para a morte. E por esse não digo que rogue. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. E por este eu digo que não ore. Dá para você ver como é que a banda toca? Imagina o abençoado largar o certo e ir para dentro desses movimentos de Satanás, ou estar sendo enganado por Satanás dentro desse movimento e odiando a lei, porque eles odeiam a lei do eterno. Não querem nem saber. E se você ver nos nossos comentários nos vídeos, Cristo morreu por nós, não precisa guardar mandamento nem nada, e cai em contradição tudo quando você começa a discorrer. Você pode ver na prática do pecado, você pode ver no pecado, não sei o que, isso, aquilo, fazer, e aí começa a cair na contradição. Aí me diz uma coisa aqui, ó, a você que largou o certo, principalmente está dentro do lugar aí, dos nidos de Satanás, porventura, se você morrer do jeitão que você tá, você vai ser salvão? Eu mesmo eu falo, se eu for falar, vocês sabem que eu falo. O último suspirinho lá de vida, não tem garantia para você dizer para mim que você morreu salvo, não. Ou que você morreu perdido ou não, mas pela palavra de Deus aqui, ó, eu falo assim, ó, se você morrer do jeitão que você tá aí, na prática zona do pecadão, largou o certo pelo duvidoso, você vai ressuscitar na segunda ressurreição e você vai ser assadão com o diabão. Primeiro você não tem nem certeza da tua salvação. E aí, como é que fica? Dá para você ver o tamanho do problema? Porque a palavra... Vamos ler aqui uma passagem bem aqui? Vamos. Vamos aqui. Ler uma passagem bem aqui. Olha o que fala aqui, ó. Olha aqui o que a palavra do nosso Pai fala bem aqui para nós. Vamos aqui, que eu vou refrescar aqui a tua memória zona aqui. Vamos aqui. Eu vou refrescar aqui a tua memória zona bem aqui, ó. Aí você vai me dizer, ó. Tito, capítulo 3, verso 8 ao 11. Vamos ver o que diz aqui? Tito, aqui, ó. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. As boas obras, sim ou não? E aí, como é que fica? Vamos lá, continuando. Lembrem que obra não é para nos salvar, não, mas é as boas obras para testificar que nós estamos em Cristo, mantendo nossa salvação. Vamos. Não vivendo na prática do pecado. Aqui, ó. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. E debates sobre a lei. Aí aqui nós vamos ver como é. Vamos lá, vamos continuando. Aqui, ó. Porque não têm utilidade e são fúteis. Sabe por quê? Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração abominável diante do Eterno. Por quê? Porque não ama Deus, não quer saber dele, está vendo a prática do pecado. E lembra que Deus não atende a pecadores. Vamos lá, aqui, ó. Continuando. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. E por si mesma está condenada. E aí, como é que fica isso aí tudo? Pegou a pedrada, como é que funciona? Pegou, não pegou? Aí vamos lá ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Não são muitos que vão se salvar. E lembrando que no verso 22, se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, é um resultado que vai ser pouquíssimo que vai se salvar, sim ou não? É ou não é um resultado que pouquíssimo vai se salvar? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, ó. Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Eu quero que você pegue isso aqui, ó. Porque fala que bota os adventistas não, que não nos respeitam, a seita maligna do sétimo dia,
bota todo mundo dentro de uma jaula, até proibir de estar comendo carne de não sei o quê, isso, aquilo, outro e tal, isso, aquilo, outro. Me diz uma coisa aqui, eixo. Qual foi o pastor adventista ou a nossa irmã Ellen Goldwhite que escreveu assim, ó, ou que falou para você assim, ó, você agora é obrigado a não comer carne de porco, alimento imundo, não sei o quê. Quem foi que disse para você que a seita do sétimo dia obriga alguém a não comer carne de porco ou comida imunda por aí afora? Se for, deixa nos comentários para mim aqui, porque que eu sei, até hoje eu não vi isso não, da nossa irmã proibir alguém de comer carne de porco, obrigar a não comer, a comer comida imunda, não sei o quê. Se nem o nosso Eterno não proíbe, não obriga ninguém a não comer, agora só que tem uma diferença. Ele ensina para nós, se nós amarmos ele de amor, com amor e carinho, nós não vamos comer. Por quê? Porque se comermos, estamos vivendo pecando, na prática do pecado contra ele. É simples assim. Mas você pode ser adventista do sétimo dia, por aí afora, você pode comer carne de porco, você pode fazer o que você quiser, viver na prostituição, você pode fazer o que você quiser. A única coisita que você vai ser é o seguinte, sabe o que é? Disciplinado, e sabe o que mais? Você não vai ser expulso da igreja. E sabe o que mais? Se você não se arrepender e se abandonar, não abandonar essa prática, você vai morrer sendo filho do diabão e você só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Se for pequenito, vai ser assado com o diabito. É fácil assim, mas você não é obrigado a nada, ninguém é obrigado a nada. Se nós não somos obrigados nem a servir o nosso Eterno, a aceitar o Filho dele como nosso Salvador, nós não somos obrigados. Porque aí me diz uma coisa, proveria do nosso amor de amar ele? De jeito nenhum, era uma obrigação. Imagine que a porcaria nos acusa dia e noite diante dele. Imagine, só te ama porque tu obriga ele. Só te ama porque tu faz isso, que não sei o que, isso, aquilo, outro. Eu quero ver sem assim, ó, por livre e espontânea vontade, sabe? Aí sabe o que que entra? O livre-arbítrio. Nós podemos fazer todas as coisas, só que nós também não podemos esquecer que o nosso Eternão, ele também pode chegar naquele diazão e dar um não para nósão. Aí eu te faço uma perguntona. Você quer ouvir um nãozão ou um simzão? Eu, para onde, glória a Deus, ouvi um simzão. É isso aí. Então é por isso que nós não faz isso, vive na prática do pecado, comendo imundícia. Sabe para quê? Com amor ao Eterno, gratidão ao Eterno, porque o nosso Cordeiro Santo nos salvou, nos comprou por um valor inegociável. E ai de nós se não fosse ele ter vindo aqui morrer por mim e por você. Então é por isso, ninguém é obrigado a nada. Separe isso aí. O nosso Pai não é obrigado a levar os filhos de Satanás que morrer aqui na prática do pecado lá para cima. Por quê? Porque se o lugar dele já não acha lá em cima, nós vamos ver aqui dentro da palavra. É desse jeitão. Vamos aqui. Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Aqui, ó. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Repito. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Agora olha aqui, ó, como é pouquito que vão se salvar. Ó. Quem falou que foi o próprio Eterno, tá? Quando ele estava aqui habitando em corpo de carne. Olha aqui, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. É muitos? Não. Pois é. Mateus capítulo 24, verso 22, é poucão que vão se salvar. Mateus capítulo 7, verso 14, é poucão que vai se salvar. Eu te faço uma pergunta. Como você quer estar? Em qual dos dois grupos você quer estar? Você quer estar no grupo dos montão ou no grupo dos poucão? Eu, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, eu não quero estar incluso no grupo dos poucão, não. Eu já estou incluso no grupo dos poucão. E tão breve eu vou estar com o meu paizão eternão, para a glória dele. Só que eu não quero ir sozinho não, que todos nós vamos. Todos nós vamos, para a glória de Deus. Pare por aí, vamos, todos nós estar com o nosso paizão eternão, para a glória de Deus. Mas a pergunta foi válida.
em qual dos dois grupos você quer estar? Do poucão ou dos montão? E lembra que o que está preparado é um fogão eternão, preparado para o seu diabão e seus anjão. Por quê? Porque são muitãos. E que esteja repreendido a nossa vida, para a glória de Deus, amém? Vamos lá, continuando aqui, ó. Se alguém porventura chegar para você assim e falar assim, ó. Eu ouvi de alguém, tem um bocado de coisa por aí fora, eu vi alguém dizer que Jesus vai voltar a tal dia. Eu não acredito, sabe por quê? Porque Mateus capítulo 24, verso 36, o nosso eterno ainda é ele falou assim, ó, estando aqui habitando o corpo de carne, ó. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, se algum engraçadinho chegar para você, ó, Jesus vai voltar o mês que vem, o ano que vem, não sei o que, não vai nessa não. O que eu tenho que falar para você, esteja preparado todo dia, todo momento, porque você não sabe morrer, não sabe que dia você vai morrer, que hora, de que jeito você vai morrer. Então, o meu conselho é, esteja preparadão, com o teu nome e mantidão escritão no livrão da vida do Cordeiro Santo, amém? Para a honra e glória de Deus. Aí o que o Revelation fala para nós? Revelation, que o nome está escrito no livro da vida, sim ou não? Lembra que eu deixei para nós falar depois, ó? Revelation, chapter 3, verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Na tua Bíblia, você vai estar assim, ó. Aquele que vence, ó, ao vencedor será assim, ó, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome da vida. Pelo contrário, antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui na tradução está assim, ó, aquele que vencer será vestido de vestes brancas. De modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Dá para você ver o tamanho do problema? Não é uma vez com o nome escrito no livro da vida, está escrito para sempre, não. De jeito nenhum. E ainda tem mais uma advertência. Revelation chapter 3, verse 11. Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. O que o palavra de Deus está falando para nós, ó? Eis que cedo venho, conserva o que tem. Na tua Bíblia vai falar assim, ó, eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ué, se toma, porque quem roda ao nosso derredor? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar essa porcaria que esteja aprendendo a nossa vida. É uma vez salvo, está salvo para sempre. Nós temos que manter a nossa salvação com auxílio divino, porque sem ele nós não conseguimos nada. Porque sem ele nós peca e nós não temos a purificação do nosso pecado. Agora, com ele, nós peca e nós temos a purificação do nosso pecado. Nosso pecado ali é zerado. Agora, se viver na prática do pecado, vai ser filho do diabão, mesmo assadão com o diabão por aí fora. Vamos lá, para a glória de Deus. Pegou, né? Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem virá. Mas aí a advertência do ano. Eu vou colocar a Bíblia aqui para nós aqui, fazer o fechamento do vídeo assim, para a glória de Deus, amém? Vamos lá para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro para a glória de Deus, amém? Vamos lá, para a glória de Deus. Vamos lá, vou dar uma acréscimo aí para a glória de Deus, hein? Vou colocar completo. Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 10, amém? Ó, pega para a glória de Deus, amém? Ó. Revelation chapter 12, verse 7 to 10, para a glória de Deus, amém? Vamos lá, ó. Pega aí, para a glória de Deus, hein? And there was war in heaven, Michael and his angels, for against the dragon, and the dragon for his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, now is coming salvation, and strength, and kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Pegou para a honra e glória de Deus? O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aí? Transei for us aí, para a honra e glória de Deus, amém?
E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Batalharam também o dragão e seus anjos e não prevaleceram. Nem mais se achou o lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram precipitados com eles. E os seus anjos foram precipitados com ele. Olha nos meus olhos aqui, para glória a Deus. Dá para você ver a arruaça que está fazendo por aí. Vou terminar aqui de traduzir para aqui, ó. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, o poder, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Nós também pode estar lançado abaixo, entendeu? Precipitado para baixo, mas aqui na tradução está assim, é derribado. O qual os acusava diante do nosso Deus de dia e de noite. Dia e noite. Aí olha só o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Toda vez que você lembrar, que você vê alguém falando assim, ó, uma vez salvo, está salvo para sempre, você lembra disso aqui, ó. Pega isso aqui, para a glória de Deus. Nós temos aqui manter o nosso nome escrito no livro da vida todos os dias, porque senão corre o risco de ser apagado. Você pegou direitinho, não pegou? Dentro da palavra de Deus? Pegou, não pegou? Para a honra e glória de Deus? Meus irmãos, eu espero que até aqui isso aqui esteja mais claro que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Pegou, né? Por que está essa ruaça toda por aí afora? Essa sedução toda, as pessoas se distraindo de tudo, isso, aquilo, dentro desses movimentos satânicos por aí afora, sendo corrupiado e não sei o que, adivinhando o CPF dos outros, por aí, bota essas porcaria tudo num pacote só por aí afora. Sabe por causa de quê, ó? Por causa do grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Aqui, ó, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram precipitados com eles. Dá para você ver porque está essa ruaça toda? Eu te peço, não deixa mais Satanás te seduzir. Meus irmãos, sai de dentro desses movimentos satânicos por aí afora, meus irmãos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se cumpriu na tua vida também, ó. Revelation chapter 18, verse 4. And I heard another voice from heaven say, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. O que a palavra de Deus está falando para nós aqui, ó? De novo. Revelation chapter 18, verse 4. And I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. E ouvi outra voz do céu que dizia, retirai, na tua Bíblia pode estar uma tradução diferente, mas vai dar no mesmo, ó. E ouvi outra voz no céu, do céu que dizia, retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplice de seus pecados, para que não incorra em suas pragas. Sai fora, porque o pau que vai dar para Chico, o fogo que está preparado para Chico, vai dar para Francisco, para o grandão, para o pequenão e outra. O que eu peço aqui, sempre aqui, se vocês estão comigo aqui até agora ouvindo esse vídeo, que nenhum de nós aqui se perca, que todos nós estaremos na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? Pegou a pedrada para a honra e glória de Deus, amém? É desse modelo mesmo. Meus irmãos, este é o fechamento desse vídeo. Qual é o tema? Os dias serão abreviados. 1.0. Vamos orar para a honra e glória de Deus? Para fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro? Meu irmão, mas antes, olha aqui nos meus olhos para a honra e glória de Deus. A você que caiu aqui, ó, não foi por acaso que você chegou nesse vídeo. A você que ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, eu te peço, aceite-o para a honra e glória de Deus. A você que está brincando de ser crente por aí afora, sendo um joio no meio do trigo, dentro da igreja, perdendo seu tempo, cuidado. Cuidado, porque o diabo não está nem aí para levar, quanto mais ele puder levar para o fogo e enxofre que está preparado para ele e para os anjos dele. Ele não está nem aí para isso, não. Ele não tem nada a perder, não. Ele não tem nada a perder, pelo contrário, ele já está perdido. Dá para você ver o tamanho do problema? E a você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, porque possivelmente você já ouviu falar de alguém que passou tantos anos dentro da igreja, 50 anos, 20, 10 por aí afora, que se desviou, ficou no mundão e fazendo plano para voltar e morreu no mundão e não voltou. Eu te pergunto, será que morreu salvo ou perdido? Como eu sempre falo. Do último suspirinho ali para lá, entre você e Deus. Só que a gente não pode ver aquela peça rara
que ficou vivendo no pecado, na prática do pecado, e dizer que ele morreu salvo. Mas também, no mesmo tempo, não podemos dizer assim, ó, morreu perdido lá. Mas a palavra de Deus fala que se morreu na prática do pecado, vai ser assadão com o diabão, depois que ter a segunda ressurreição e ponto final e acabou. Dá para você ver como é que a banda toca? Vamos orar para a honra e glória de Deus? Pai, nós voltamos, Senhor, nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma palavra, por mais um ensinamento, Senhor, que o Senhor, Pai, nos ajude, Senhor, para que nós possamos andar sempre, Pai, na vigilância, Senhor, para a honra e glória, Pai, do teu santo nome, Pai. Nos ajude a sermos vigilantes, Senhor, porque é o nosso bem mais precioso, Pai, que nós somos um peregrino, Senhor. Nós somos como a tua santa e bendita palavra fala, Pai, Tiago capítulo 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Vós sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Que nós, Senhor, não venhamos nos desviar do teu caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai, mas manter-se o nosso foco com o teu auxílio divino nas mansões celestiais, Pai. Tão breve nós estaremos com o Senhor para os séculos dos séculos, Pai. Eu entrego, Senhor, todos os meus irmãos aqui, Senhor, todos os teus filhos, Pai, que está comigo aqui, Senhor, até agora, Senhor, em todas essas redes sociais, que não seja, Pai, aqui, ó, apenas números a mais, Senhor, nessas redes sociais, mas, Pai, números a mais para as tuas mansões celestiais, Senhor. Entrego os teus filhos, Pai, todas as tuas mãos, Senhor. Que o Senhor destape os ouvidos dos meus irmãos, tira as escamas dos olhos dos meus irmãos, que está sendo, Senhor, seduzido, enganado pelo diabão, pelos satanás, pelos filhos dele por aí afora, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dos meus irmãos, Senhor. Perdoa, Pai, para a honra e glória, Senhor, do teu santo nome, Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor até o fim, Pai. Tão breve estaremos coroados na eternidade com o Senhor para os séculos dos séculos, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso nós te pedimos tudo e te agradecemos, em nome, Pai, do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Olha nos meus olhos aqui para a glória de Deus, meus irmãos. Este é o fechamento desse vídeo. Deus abençoe a todos. The Lord peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.